A gente está vendo um renascimento da era nuclear, pelo menos segundo a Casa Branca. A China tem construído tantos reatores nucleares quanto o resto do mundo somado. Nos Estados Unidos devem inclusive reativar a usina onde aconteceu o pior acidente nuclear do país. Por que isso faz sentido? Porque essa demanda e como a energia nuclear é uma das fontes energéticas mais seguras que nós temos, é hora de dar uma olhadinha em tantos porquês. A energia nuclear já foi considerada como solução ou como problema e já trocou de posição entre esses extremos mais de uma vez. Ela deve ser o maior exemplo que eu conheço de uma tecnologia com potenciais enormes de bom e maus usos, com uma opinião pública que já oscilou mais de uma vez entre favorável e desfavorável. Agora ela pende de novo para o lado de uma tecnologia vista como positiva e com potencial conforme o mundo se prepara para muito mais energia nuclear em uma escalada que não se via há décadas. Motivos para isso não faltam. Mas antes de entrar nesse tema quente, esse episódio aqui tem o apoio da Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Se você quer trocar ou evoluir na sua área de atuação em TI, ou está começando na área tech, ou pensa em começar e queria ajuda para decidir por onde, a Alura está lançando o modo Carreira. São 22 carreiras desenvolvidas por especialistas para apoiar a evolução profissional que estão estruturadas em grandes áreas que guiam do zero ao avançado que formação seguir e quais habilidades desenvolver para se destacar. Tem carreiras de IA, como engenharia de IA, para construir e escalar soluções de inteligência artificial. Tem carreiras em cyber, com desenvolvimento seguro. Tem carreira em back-end, como desenvolvedora ou desenvolvedor de back-end, PHP, .NET, Java e outros. Tem carreiras mobile, front-end, carreira dados, carreira UI UX e carreira de negócios. Aproveita o link na descrição ou no QR Code, já que essa novidade está disponível para todos os planos da Alura e agora, durante o lançamento, todos os planos estão com até 44% off e aí você começa com um plano claro, sem perder tempo e se perguntando qual curso fazer depois. De volta à energia nuclear, o mundo nunca precisou de tanta energia. Eu poderia falar isso quase em qualquer outro momento da nossa história recente, mas a partir de 2023, a demanda futura por eletricidade nos Estados Unidos praticamente dobrou. Carros elétricos? Criptomoedas? Não, talvez um pouco, mas o grosso desse aumento vem da demanda insana de energia para treinar e rodar as inteligências artificiais que estão socando em tudo que a gente faz. Fazer uma consulta no ChatGPT ao invés de uma busca no Google pode gastar mais de 10 vezes mais energia para um resultado equivalente. Ok, deveria gastar, porque depois que o Google incorporou o AI Overview, ele também precisa de mais energia para gerar as respostas. E o gasto energético é ainda maior quando a gente fala da geração de imagens e principalmente vídeos por grandes modelos de linguagem, o que é um tópico para outra conversa. Como eu falei no vídeo sobre o Sam Altman e a OpenAI, o crescimento do GPT inflou essa noção de que mais poder de computação pode resolver qualquer problema e finalmente levar a humanidade para o céu ou para o inferno da inteligência artificial. Então, tome construir data centers que, além de água potável encanada, aquela água que eu e você precisamos na torneira, demandam muita, mas muita eletricidade. Até 2030, data centers ao redor do mundo devem consumir mais energia do que o Japão. É uma demanda tão grande que vai aumentar a conta de energia de quem divide o grid com os data centers, o que gera uma demanda por todo tipo de produção de energia. Das termoelétricas, que o Musk instalou ilegalmente para sua empresa xAI, a Microsoft reativando a usina nuclear de 3 Mile Island, onde aconteceu o maior acidente nuclear dos Estados Unidos. Aliás, demanda por quase todo tipo de energia. Porque, no que me parece cada vez mais uma versão moderna de Guerra Fria, onde cada potência resolve desenvolver uma linha diferente de tecnologias, talvez para não ficar tão claro o tamanho da defasagem se competissem fazendo o mesmo, Estados Unidos e China vão por caminhos um pouco diferentes. Pelos últimos anos, a cada ano, a China tem instalado mais painéis solares e turbinas eólicas do que o resto do mundo junto. Em 2024, já produziam mais energia solar e eólica do que toda a energia que o Brasil produz. Cada uma delas, solar ou eólica, eles têm mais energia do que tudo que a gente faz. Ao mesmo tempo em que lideram e exportam as tecnologias associadas aí de painéis solares, turbinas eólicas e baterias para o mundo todo. Enquanto nos Estados Unidos, o Trump diz que os dias de estupidez acabaram e eles não vão mais aprovar o uso de energia eólica ou solar. Ele cortou o investimento e o subsídio nas áreas e suspendeu a construção de novas usinas eólicas, inclusive usinas que já estavam em andamento.
O negócio dele é carvão e petróleo. Vão exportar mais petróleo e mais gás e estão propositalmente abrindo mão das fontes de energia mais escaláveis e que, pelo menos na China, já são mais baratas do que combustíveis fósseis. Eu vou repetir, os Estados Unidos optaram por abrir mão do uso e do protagonismo em duas tecnologias que foram criadas por eles, que são fundamentais para o futuro e já são mais baratas e geram mais empregos do que combustíveis fósseis. É praticamente dar uma de Kodak, só que em escala global. Inclusive tem vídeo sobre isso. Agora, se tem uma fonte de energia pela qual os dois países se interessam, é a nuclear, que está passando por uma retomada digna de remake de cinema. A energia nuclear começou como a energia do futuro, já que ela evita várias limitações de outras fontes energéticas. Não precisa de muitos recursos naturais, como quedas de água, ou como o carvão das usinas a carvão, que ainda produzem grande parte da energia chinesa, e de quebra ajuda a não emitir gases de efeito estufa, o que é cada vez mais urgente. Não precisa de grandes áreas como usinas hidroelétricas, não depende de chuvas que estão ficando mais escassas no Brasil por causa do primeiro problema, não precisa de grandes áreas e do apoio de baterias como energia solar ou eólica, e em teoria ela viabiliza a produção de energia em grandes quantidades em todo tipo de lugar. Isso, claro, deixando de lado os problemas que não são poucos e já já a gente vai ver. Tem uma outra vantagem da energia nuclear que motivou muito o seu crescimento, principalmente no meio do século passado, que é o fato de ela dobrar como um motivo pacífico e conveniente para poder financiar o desenvolvimento de tecnologias nucleares. Por exemplo, entre os muitos tipos de reatores que estão construindo, a China está construindo reatores nucleares regeneradores, que são reatores pensados para quando se achava ou se dizia que o urânio poderia acabar, que ao mesmo tempo que produzem energia, produzem mais combustível nuclear, vulgo plutônio. Daí o nome regeneradores, porque eles repõem, pelo menos em parte, o que gastam. O que quer dizer que o país produz energia e também está ganhando uma fonte de plutônio, o tipo de plutônio que se usa em bombas atômicas, que vão nos mísseis que podem ocupar os silos de mísseis que eles também estão construindo. Ainda precisam produzir muito mais plutônio para alcançar os Estados Unidos, mas parece que estão no caminho. Esse potencial de uso duplo é tão presente nessa tecnologia que 10 anos depois de lançarem as bombas atômicas, em 1955, os Estados Unidos já estavam lançando o submarino Nautilus, que foi o primeiro submarino nuclear, que você pode ver em um outro vídeo nosso porque que é uma arma com o potencial de realmente acabar com a humanidade, não estou exagerando. E é por conta desse sucesso que o responsável americano pelo programa nuclear de submarinos foi promovido para desenhar os reatores de usinas nucleares, que começaram a operar no país 2 anos depois do submarino. Essa decisão inicial teve aí o efeito cascata de influenciar o desenho dos reatores desde então, principalmente nos Estados Unidos e na França, que seguiram com resfriamento por água pressurizada, como era o reator do Nautilus, o que é bem indicado para um submarino, mas não necessariamente seria a tecnologia mais adequada, a primeira opção para usinas nucleares. Mesmo assim, foi a tecnologia que ficou e seguiu sendo desenvolvida, e aí ela levou junto o potencial para acidentes que aconteceram mais para frente e que acabaram influenciando a adoção e a rejeição da energia nuclear. A curva de energia produzida por usinas nucleares no mundo conta um pouco dessa história. A produção aumentou bastante até o começo da década de 90, quando desacelerou até estacionar em um patamar nos anos 2000. Não só porque nós descobrimos que é bem complicado de lidar com os resíduos radioativos das usinas operando normalmente, mas também porque descobrimos que quando elas não operam normalmente, assim como em aviões comerciais, acidentes nucleares são bastante improváveis, mas muito chamativos quando acontecem. E 3 acidentes foram especialmente marcantes: 3 Mile Island nos Estados Unidos, Chernobyl na Ucrânia e Fukushima no Japão. Em março de 1979, o reator 2 da usina nuclear de 3 Mile Island derreteu em um acidente. Não teve vítimas fatais, a contenção de danos acabou evitando o pior, mas a evacuação de quem morava ao redor por causa do iodo e dos gases radioativos que foram liberados foi suficiente para despertar medo e rejeição à tecnologia, que tornaram ela bem mais impopular. Daí em diante, os Estados Unidos restringiram o número de reatores planejados para a construção e aumentaram a regulação e os custos de construção dos que seguiram sendo feitos. O que só piorou 7 anos depois, quando o acidente de Chernobyl mostrou como muito mais gente e uma área muito maior poderiam ser afetados por um acidente com vazamento onde o reator chega a derreter.
Uma análise do primeiro acidente lá em 3 Mile Island foi especialmente influente nessa hesitação que veio depois. É o livro Normal Accidents, algo como acidentes normais, do Charles Perrow, que mudou a forma como se encara acidentes em sistemas complexos como em uma usina nuclear. O que causou 3 Mile Island foi o vazamento de água dentro de equipamentos de medição durante uma limpeza de rotina, seguidos aí de vários erros em série. Ou seja, não foi só uma única causa. A conclusão do Perrow foi que sistemas muito complexos e com partes que são muito interdependentes, ou seja, onde tudo tem que funcionar certinho, junto o tempo todo, tem tantos pontos de vulnerabilidade que acidentes seriam de certa forma inevitáveis ou um resultado normal do sistema. Então, usinas complexas deveriam ser abandonadas ou simplificadas. Se essa conclusão é certa ou não, os Estados Unidos só foram aprovar a construção de novos reatores décadas depois. Aí, em março de 2011, um terremoto gerou um tsunami que atingiu a usina nuclear de Fukushima, no Japão, onde parou a produção de energia e, com isso, os mecanismos de resfriamento da usina. Sem resfriamento, os reatores acabaram derretendo, mais de 160 mil pessoas foram evacuadas e as casas abandonadas e as vidas afetadas relembraram ao mundo que o impacto de acidentes nucleares é prolongado e tem grandes efeitos indiretos. Mais uma vez, planos foram abandonados e a energia nuclear perdeu popularidade. E a produção de energia nuclear, que estava estabilizada desde os anos 2000, começou a cair, com mais reatores sendo desativados do que construídos. A usina de 3 Mile Island, por exemplo, foi desativada em 2019. E esse era o cenário até a demanda recente por energia e o posicionamento de inteligências artificiais como um recurso estratégico e de soberania, por Sam Altman e companhia, que eu explico em outro vídeo. O que parece ter dado a partida para outra corrida entre Estados Unidos e China. A China já tinha começado. Ela começou a construir reatores nucleares em 1985, quando os Estados Unidos já estavam parando, o que reflete a tendência geral de produção de energia entre os dois países, com os Estados Unidos estáveis desde os anos 2000 e a China num crescimento absurdo. Em 2025, a China concentra 29 dos 62 reatores nucleares em construção e caminha para produzir o dobro da energia nuclear dos Estados Unidos até 2035. Começaram importando reatores russos e franceses, mas nas últimas décadas desenvolveram tecnologias próprias e agora exploram novos desenhos, como reatores de tório e novas formas de construção de usinas que reduzem muito o custo de uma delas. Nos Estados Unidos, o custo de construção de reatores aumentou cerca de 10 vezes entre a década de 60 e 2000 por causa da falta de um desenho padrão entre usinas, do custo crescente do material e da mão de obra e do aumento da complexidade técnica e regulatória com os acidentes. Na China, esse custo vem caindo. O segredo? Segundo especialistas, não tem segredo. O negócio é financiamento público, suporte do Estado para a cadeia de produção e para o desenvolvimento de novas tecnologias, com garantia de financiamento e com preços e condições bem estabelecidos por um longo prazo, o que é o oposto da demanda súbita do Silicon Valley nos Estados Unidos. Os chineses adotaram medidas de segurança pós-Fukushima, mas medidas com tecnologias próprias. Eles produzem o material que usam nas usinas, como a tubulação e bombas de água, que outros países ou teriam que importar ou produziriam ao custo do dobro, no mínimo. A Coreia do Sul, que também investiu em tecnologia própria, também está vendo o custo de energia nuclear cair. Com isso, a China está passando a Rússia como a maior exportadora de reatores nucleares. Já os Estados Unidos precisam retomar uma indústria que ficou parada por anos e estão fazendo isso via inovação privada, com startups e com pequenos reatores modulares, que produzem menos energia, mas por serem menores têm a vantagem de serem bem mais viáveis com partes pré-fabricadas, o que significa menos custo e bem menos risco em caso de acidentes. A Amazon e a Meta já planejam construir data centers próximos a usinas nucleares, se reguladores ou se as abelhas deixarem, sério mesmo. E 3 Mile Island deve ser reativada pela Microsoft. E não é a única usina nuclear que deve voltar a funcionar. O que faz bastante sentido econômico, pelo menos, porque é muito mais barato adaptar uma usina que já foi construída do que fazer uma nova do zero. Operar uma usina nuclear não é uma atividade cara. Elas não precisam de muitos recursos, nem de muito combustível. O grande custo da energia nuclear está em pagar por anos, por décadas, a construção da usina, que, entre outras coisas, consome quantidades insanas de aço e de concreto. Então, reaproveitar a estrutura significa cortar bastante custo.
Para retomar a construção de novos reatores, contornando esse tipo de gasto, em 2025, o Trump assinou uma ordem executiva para quadruplicar a capacidade de produção de energia nuclear dos Estados Unidos até 2050, diminuindo a regulamentação e priorizando velocidade, inclusive agilizando a avaliação da aprovação de novos reatores, reduzindo justamente o tipo de análise e de revisão que detectou falhas críticas em um reator de pequena escala que foi proposto pela startup nuclear NuScale, que tinha falhas tão perigosas que fizeram o projeto ruir. Agilidade no lugar de precaução, logo em energia nuclear. Se vai ser a iniciativa pública ou a iniciativa privada que vai trazer mais energia de forma mais barata e mais segura, a gente vai descobrir nas próximas décadas, do melhor ou do pior jeito. O que nos traz para o grande medo dos riscos da energia nuclear, que de certa forma é um medo mal direcionado, ou pelo menos mal aplicado para esse leigo aqui. Não que precaução não seja necessária na área, ela é fundamental. Só que o que acontece com a energia nuclear, para mim, é o outro lado do que acontece com a aviação, onde o medo e a atenção para acidentes chamativos criou uma das tecnologias mais seguras para se viajar, que é o avião, ótimo por isso. Só que ao mesmo tempo, a gente naturaliza e ignora as milhões de vidas perdidas no trânsito, com carros, caminhões, ônibus e com motos. Nós não nos importamos com os acidentes muito mais numerosos e muito mais familiares desse tipo de trânsito. O contraste com uma tecnologia antiga e mais comum de produção de energia, que é a usina a carvão, mostra como a gente é muito mais impressionável por eventos de baixa probabilidade, mas que têm grandes consequências ou bem visíveis. Acidentes nucleares chamam muita atenção e geram pressões globais contra a área. Já o carvão, que é a maior fonte de energia global, com mais de 1/3 da energia produzida no mundo, em grande parte na China, é mais de 1000 vezes mais letal que a energia nuclear, para cada unidade de energia produzida. Se não parece, é porque a gente precisa levar em conta não só mortes por acidentes, que já são bem comuns no caso do carvão também, mas principalmente as mortes por conta da poluição do ar produzida pela queima dele. As mortes causadas por todos os acidentes nucleares, com Chernobyl e Fukushima, ficam somadas abaixo de 3.000. Fukushima, aliás, mostra como a atenção que a gente dá para a radioatividade desvia um tanto de onde estão os riscos reais. Das mais de 2.000 mortes relacionadas ao acidente de Fukushima, o governo japonês reconhece uma morte por radiação, que é de um trabalhador da usina que participou da resposta e desenvolveu um câncer de pulmão em 2016 e faleceu 2 anos depois. As outras pessoas envolvidas que morreram na evacuação de 160.000 habitantes dos arredores. Mesmo se a gente somar essas centenas de milhares de vítimas que perderam as casas, mais de 300.000 só em Chernobyl, esse ainda é um número muito mais baixo do que a estimativa de 1 a 2,5 milhão de mortes prematuras por ano por causa da poluição do ar causada pela queima de combustíveis fósseis, principalmente o carvão, só levando em conta a produção de energia. E essas são estimativas muito conservadoras, baseadas em dados de poluição gerada por usinas de carvão na Europa, onde se mede isso, e que atendem a regulamentações ambientais e contra acidentes muito mais restritivas do que em outras partes do mundo e onde as usinas ficam bem mais longe de onde as pessoas vivem. Os números reais de mortes pelo carvão devem ser algumas vezes maiores. E mesmo assim, o carvão ainda é a principal fonte de energia do mundo e ainda está com seu uso em crescimento. Até a batata quente, que é o que fazer com resíduos radioativos, onde depositar e armazenar de forma segura toneladas de resíduos que vão levar milhares de anos antes de se tornarem seguros, também acontece com carvão. Sim, porque o carvão mineral, que é mais usado em indústrias, também é radioativo. Também libera radiação e libera mais radiação para quem vive ao redor de uma usina de carvão do que quem vive perto de uma usina nuclear. E ainda concentra muita radiação nas toneladas de cinzas que sobram na indústria no processo. O que não quer dizer que a energia nuclear não tenha outros riscos. Ela tem, e são riscos que estão ficando até mais complicados recentemente, como o alvo que ela se torna em caso de conflito. Em 2022, pouco depois da Rússia invadir a Ucrânia, os russos ocuparam a região ao redor da maior usina nuclear da Europa, em Zaporizhia. É uma usina capaz de produzir quase 6 gigawatts de energia e essa usina ucraniana continua ocupada e com seus 6 reatores parados. O seu tamanho e a sua importância fizeram dela um ponto de conflito importante e um recurso ou um alvo estratégico a ser capturado e atacado. Em parte porque ela vira moeda de negociação, já que não é uma coisa que pode ser capturada de volta tão facilmente.
Em 13 de junho de 2025, Israel fez ataques surpresa a várias instalações nucleares do Irã, incluindo a um reator e a usinas de enriquecimento de urânio. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, não houve vazamento ou contaminação ambiental por radioatividade. Parece que não acertaram os alvos que queriam e os Estados Unidos não sabem onde foram parar os 400 quilos de urânio enriquecido que estavam tentando atingir e argumentam que seria suficiente para a construção de 10 armas nucleares. Ironicamente, esse ataque pode servir de motivação para os iranianos fazerem justamente armas nucleares, já que ficou bem claro que eles vão continuar sendo atacados enquanto nações como a Coreia do Norte, que têm armas nucleares prontas, não são. Ou seja, essa mistura entre produção de energia e conflito nuclear acontece mesmo quando esse não é o objetivo de quem desenvolve. A cada novo reator nuclear construído, regenerador ou não, o risco de acidentes e desse tipo de conflito aumenta. E se não bastasse isso, entre as aprovações recentes nos Estados Unidos, o Peter Thiel, que é um dos bilionários mais poderosos e mais complicados da atualidade, e que pode render um vídeo se vocês quiserem, está entre os donos da primeira iniciativa privada de enriquecimento de urânio no país. Como eu disse, nesse renascimento nuclear, os dois lados da moeda vêm juntos. Se vai ser a iniciativa pública ou a iniciativa privada que vai trazer mais energia de forma menos barata e menos segura, a gente vai descobrir nas próximas décadas, do melhor ou do pior jeito. Se você gostou dessa conversa e quer uma outra conversa sobre soberania, armas atômicas, armas nucleares, energia nuclear e por que o Brasil não tem bombas atômicas e se deveria ou não ter, nesse momento super complicado de política internacional, tem uma conversa muito boa com o Davison Belém no Não Ficção. Aproveita para assistir lá, esse vídeo faz um ótimo parzinho com aquele, a gente se vê numa próxima conversa. Até lá!